Existe uma premissa na vida que diz que aquilo que você não resolve volta com mais intensidade. E eu parei para analisar essa frase e realmente faz muito sentido, né? A gente tem a tendência de querer resolver as coisas no famoso jeitinho, né? O brasileiro tem muito isso, né? Inclusive é algo que muitos analistas aí, muitas pessoas da mídia até usa isso como uma parte da nossa característica do brasileiro, né? O famoso jeitinho, né? Na prática, para a gente se resume a famosa gambiarra, né? Então, o brasileiro tem muito esse negócio de querer dar o jeitinho, de querer resolver tudo na gambiarra e procrastina para resolver as coisas, porém, depois volta com muito mais intensidade. Eu vou fazer uma analogia aqui, que seria, por exemplo, de um carro quando fura uma mangueira, por exemplo, né? Qual que é a tendência da pessoa? Cara, eu vou passar uma fita aqui, vou enrolar um arame e vou dar um jeito aqui, depois eu troco isso daqui, depois eu dou um jeito. Porém, passa 1, 2 meses e a pessoa simplesmente faz de conta que aquele problema não existe, né? E o que acontece? Lá na frente vai quebrar de novo. Porém, tem um agravante. Antes não tinha um arame, antes não tinha uma fita adesiva ali naquela mangueira. E pode ser que quando esse arame ou essa fita adesiva se rompa, ela enrosque em alguma correia, ela enrosque em alguma peça do motor e gere um dano ainda maior. Então, o problema volta, porque a mangueira agora está furada ainda, que não foi resolvido, e agora tem um agravante, que é um problema causado pela gambiarra que foi feita no primeiro momento. Então, essa premissa, ela se expande para todos os setores da nossa vida. Se a gente tem um problema de relacionamento que a gente não resolve, que a gente vai empurrando, a gente não conversa com o nosso parceiro, com a nossa parceira sobre aquele problema, e a gente vai empurrando, até que chega um momento que as coisas tomam um nível incontrolável e aí as coisas acabam sendo resolvidas da pior maneira, né? Normalmente com o fim do relacionamento, ou até mesmo uma briga que envolve até filhos e, né, amigos, pessoas ao redor, simplesmente por causa de um incômodo que teve no começo, né, e que foi detectado, mas que não foi resolvido. Também na nossa vida financeira, muitas vezes quando a gente tem um imprevisto financeiro, qual que é a nossa tendência? Ao invés de ir atrás de fazer mais dinheiro, ao invés de trabalhar, de fazer uma renda extra, de buscar um recurso, qual que é a nossa tendência? Pegar um empréstimo, usar o cartão de crédito, usar o limite da conta, né? Só que o que vai acontecer? Dali 2, 3 meses, você vai ter o empréstimo, o cartão, o limite da conta para pagar e as suas contas do mês. Então você não resolveu o problema, você aumentou o problema. Porque pode ser que os imprevistos do mês atual se repitam no mês seguinte de outra maneira. Por exemplo, esse mês o seu carro quebrou, e no mês seguinte você teve um problema de saúde e teve que gastar com remédios, por exemplo, fazer uma cirurgia ou até mesmo fazer uma viagem de última hora para acudir um pai, uma mãe, alguém que ficou, né, que precisou da sua ajuda. Só que tem um agravante, que é o problema do empréstimo, do cartão de crédito que você pegou. Então, a gente precisa começar a entender que tudo aquilo que a gente não resolve volta com mais intensidade, né? A gente precisa entender que a gente precisa resolver os nossos problemas. Quando o problema surge, a gente tem que arrumar uma solução que seja definitiva. Então, se eu tenho um problema financeiro, eu preciso trabalhar mais para adquirir mais recurso e tampar aquele buraco. Se o meu relacionamento está tendo algum problema, que no começo sempre começa pequeno, né? A pessoa está falando alguma coisa que eu não gosto, a pessoa está fazendo alguma coisa que eu não gosto, a gente precisa ir e resolver. Fulano, não estou bem, não estou feliz, essa sua atitude está me incomodando. Se for possível, você
ajustar um pouco esse comportamento, e da mesma forma eu posso ajustar algum comportamento que você não esteja gostando, para que a gente consiga viver em paz, em harmonia e construir um relacionamento saudável, pô, legal. Mas se não for, é melhor então a gente parar por aqui, porque eu sei que isso lá na frente vai gerar uma consequência e às vezes um comportamento até maior do que se a gente resolvesse isso agora, como adultos, como pessoas maduras, né? E da mesma forma na nossa vida, no dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos bens, né? Às vezes você tem na sua casa tem uma tomada que está ali. Toda vez para funcionar tem que ir no jeitinho, tem que puxar para cá, puxar para lá. Acontece muito isso com o carregador de celular, né? Às vezes o fio ali, o conector não está muito legal. E a gente sabe o tipo de problema que isso gera, né? Na sua casa você pode queimar um eletrodoméstico, no seu celular você pode queimar o celular, gerar um dano na bateria. Então, essa premissa na vida de que tudo aquilo que a gente não resolve volta com mais intensidade, isso é uma afirmação e a gente precisa realmente entender que algumas leis, algumas regras na vida, elas não mudam e a gente fica tentando usar a máscara do brasileiro que dá o jeitinho, vestir o capuz, não, porque eu sou brasileiro, eu dou um jeito. Cara, não é dar jeito. A gente precisa aprender a resolver os problemas e não ficar dando jeitinho. Porque de tanto ouvir, de tanto repetir esse negócio de dar jeitinho, de fazer gambiarra, isso já internalizou na personalidade do brasileiro de uma forma que prejudica o nosso processo, a nossa evolução, o nosso crescimento. Como que você vai ficar dando um jeitinho? Como que você quer ser rico dando um jeitinho? Na sua empresa, se um dia você tiver uma empresa, ou se você tem uma empresa hoje, não tem como você ficar dando jeitinho. Você está lidando com pessoas, tem famílias envolvidas ali. Você vai ficar dando jeitinho, você vai correr o risco de um funcionário seu, um colaborador seu se machucar. Você vai ficar dando jeitinho no financeiro da sua empresa, girando o cartão, bagunçando toda a parte econômica da sua empresa, correndo o risco de ter que demitir as pessoas por imaturidade sua. Não, a gente tem que parar com esse negócio de dar jeitinho. Isso não é uma característica do ser humano. A gente tem que aprender a resolver os problemas. Apareceu um problema, calma, respira. Como que eu resolvo isso? O que que eu posso fazer hoje para resolver isso? E não empurrar para debaixo do tapete o problema, né? Como muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Mas a gente precisa estar atento para isso. Opa, tem um problema aqui, eu preciso resolver, né? A gente começa a empurrar tudo para debaixo do tapete, fazer vista grossa. Quando resolve, às vezes é algo que, né, você precisa dar um jeito urgente, aí como que a gente resolve? Faz uma gambiarra. E aí, daqui a algum tempo, essa gambiarra vai estourar e vai gerar um problema ainda maior, né? Então a gente precisa ter essa percepção de que a gente não está resolvendo. Quando a gente faz uma gambiarra, quando a gente dá um jeitinho, a gente não está resolvendo o problema. A gente está prorrogando, a gente está criando um problema maior no futuro. Tá? Então é preciso, né, a gente ter atenção para esse tipo de comportamento, porque tem uma frase que eu gosto muito de repetir ela. Eu não sei quem foi que disse, mas eu ouvi ela uma vez e ficou gravada na minha mente. A forma que você faz qualquer coisa é a forma que você faz todas as coisas. Então, se você tem esse tipo de comportamento de dar o jeitinho, de ficar fazendo gambiarra, ah, não, mas é só a tomada da minha casa, ah, não, mas é só o cabo do meu carregador. Cara, a forma que você faz qualquer coisa é a forma que você faz todas as coisas. Você pode ter certeza que você está fazendo isso no seu relacionamento, você está fazendo isso na sua vida financeira, você está fazendo isso com os seus bens, você está fazendo isso com os seus sonhos, os seus objetivos, sempre empurrando para debaixo do tapete, sempre dando um jeitinho, sempre resolvendo de um jeito que não é definitivo, tá? Então, essa reflexão que eu trago hoje aqui é uma reflexão que eu faço para mim também. Será que eu estou resolvendo isso do jeito que certo, do jeito que é definitivo, ou será que eu estou dando um jeitinho? Porque se eu estiver dando um jeitinho, eu sei que lá na frente vai ser pior.
Isso vai vir e se hoje já está me incomodando, lá na frente vai me causar uma dor de cabeça muito maior. Então eu preciso resolver isso agora para que lá no futuro isso não me torne, não me desgaste ainda mais. Então, essa é uma reflexão que eu tenho feito para mim e essa é uma reflexão que eu gostaria de dividir com você para que você também pensasse, né, melhor na hora de resolver um problema, porque pode ser que lá na frente esse problema se torne insustentável ou que gere um dano ainda maior na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua saúde, né? Então, a gente precisa aprender a resolver e não dar jeitinho para as coisas, igual dizem por aí. A gente precisa aprender a pegar o problema, assumir a bronca e dar uma solução definitiva, tá? Pessoal, eu queria deixar com vocês aí esse raciocínio. Se foi legal, se foi interessante para você, se fez sentido, deixa aqui o seu like, toque no sininho para sempre que sair vídeo novo você receber a notificação e se inscreva no canal para acompanhar comigo aí no dia a dia esses raciocínios, o óbvio que precisa ser dito, tá? Então, vem comigo nessa jornada, vamos junto nesse crescimento, nessa evolução, para tornar o nosso amanhã um pouco melhor do que o tem sido hoje. Valeu, pessoal!